Meus amigos, pode parecer pretensão da minha parte falar numa coisa chamada fórmula do sucesso. Mas não é pretensão, é apenas uma obrigação que todo advogado tem de transmitir aos seus colegas aquilo que, porventura, tenha aprendido no exercício da profissão. Nós, advogados, somos única e exclusivamente aprendizes. Não vale essa história de advogado se julgar doutor, professor, mestre, esses títulos todos, ele que utilize lá na vida acadêmica. Na advocacia, todos nós, advogados, somos iguais. Esse é o primeiro ponto em que se fundamenta a nossa profissão. É o ponto da igualdade. E dada essa igualdade, e por que existe essa igualdade? Vamos abrir um parênteses. Porque o advogado que acabou de receber a sua carteira numa solenidade hoje de manhã, ele tem o mesmo direito de advogar no Supremo Tribunal Federal que eu tenho com meus 30 e tantos anos de advocacia. Ele tem o mesmo direito e o mesmo dever de exercer a sua profissão segundo o mesmo estatuto a que todos nós estamos vinculados. Essa história de fórmula foi muito engraçada porque surgiu dentro de um contexto completamente irreal, para dizer o mínimo. Logo que se iniciou a primeira gestão do DURS, isso, salvo engano, em 2004, eu fui convidado para fazer uma palestra numa das solenidades de entrega de carteira para novos advogados. E o Humberto, que era, e eu acho que é até hoje, o diretor do departamento de eventos, falou, não, você vai lá, você fala bem, você vai fazer uma palestra para os jovens advogados. Eu falei, sobre que assunto? Fala sobre imposto de renda. Era março de 2004. Eu falei assim, eu não aguento mais falar nesse negócio. Eu falei assim, mas nem me pagando muito eu vou falar sobre imposto de renda. Não quero saber disso, não. Eu vou falar sobre outro assunto qualquer. Eu falei, tá bom, fala sobre o que você quiser. Mas me diz sobre o que vai ser. Eu falei, não, eu vou falar sobre qualquer coisa, eu vou inventar. Semana que vem eu vou inventar. E fiquei com esse compromisso de ter que inventar um tema. E me lembrei que em dezembro de 2003, por absoluta falta de assunto, eu inventei um artigo que havia publicado num consultor jurídico, com esse título, A Fórmula do Sucesso da Advocacia. Por quê? Porque uma pessoa que havia recebido, tempos atrás, a sua carteira de advogado, quando eu fizer uma palestra sobre tributação, sobre qualquer coisa, no fim da solenidade, esse jovem advogado, que havia acabado de receber sua carteira, perguntou, naquela sessão de perguntas, perguntou para o presidente daquela solenidade, olha, o senhor disse aí que o doutor que fez a palestra é um advogado bem sucedido, e eu quero saber se existe uma fórmula para ter sucesso na advocacia. Espantado com aquilo, com aquela pergunta, eu disse o que tinha que dizer naquela circunstância. Eu falei assim, olha, não faço a mínima ideia, mas eu vou tentar descobrir, se algum dia eu encontrar essa fórmula, eu vou divulgar. E é claro que não fui procurar fórmula nenhuma, né? Só falei para empurrar com a barriga, que na época, inclusive, era um pouquinho maior que a atual. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei com aquela ideia de fórmula de sucesso. E num dia que eu estava com falta de assunto, e o Márcio Chaer me telefonando de meia hora, cadê meu artigo, seu preguiçoso, tal. Aí eu coloquei a fórmula de sucesso da advocacia. Mas a fórmula de sucesso da advocacia é uma equação muito simples. O sucesso na advocacia é igual, 3CC multiplicado por 3P. O que é esses 3CCs? 3CC, o primeiro C, o C em maiúsculo da fórmula, é o foco da advocacia, é o cliente. A advocacia sem cliente é que nem uma seita sem crente, né? Não adianta nada. Então tem que ter cliente. E como é que se faz para ter cliente? Em relação ao cliente, nós temos 3 Cs que na fórmula são em minúsculo. Primeiro, conquistar o cliente. Segundo, conservar o cliente. E terceiro, aquilo que eu chamo no meu escritório de o serviço sujo, cobrar o cliente. Então, conquistar, conservar e cobrar. Nós vamos detalhar um pouquinho isso daqui a pouco.
E vamos tentar fazer isso dentro do tempo que nos foi concedido. E, finalmente, o P. São 3 P's. Os 3 P's são profissionalismo, o segundo é perseverança e o terceiro é paciência. Sem profissionalismo, nós não estaremos exercendo uma profissão. Nós temos que ser profissionais. Agora, essa ideia de fazer uma palestra sobre isso surgiu, por acaso, como eu disse, em função de derrubar alguns mitos, derrubar algumas coisas ridículas que ainda existem na nossa profissão. É derrubar alguns mitos. Por exemplo, que me perdoem aqui aqueles que pensam de forma diferente, mas, na minha opinião, esse negócio de primeira linha, não sei se alguém já viu isso aqui, faculdade, quero contratar um advogado formado em faculdade de primeira linha. Linha é negócio de ferrovia, é negócio de costureiro, não é negócio de advocacia. Né? Isso não existe, isso é uma grande bobagem. Idiotas formam-se em qualquer lugar. E bons profissionais também. E bons profissionais também. Né? Então eu não tenho, muita gente até critica esse meu posicionamento. Note bem, o advogado, ele para ser advogado, ele tem que ser bacharel em direito. E uma vez bacharel em direito, ele tem que fazer um exame na ordem para se tornar advogado. Agora, não pensem vocês que quem passou no exame de ordem é um advogado completo. Não, naquele momento ele é completo. Naquele momento ele passou por um exame difícil, por um exame trabalhoso, né? Mas os exames do advogado não terminam aí. Essa é a grande diferença que existe entre o advogado e os outros operadores do direito. Muita gente fala, não, mas aquele cara é muito inteligente, porque ele passou no concurso de juiz, passou no concurso de procurador. Realmente, esses concursos são muito importantes, são provas muito difíceis, né? E nós, advogados, além do exame de ordem, que não é muito fácil, nós passamos por exames todos os dias. Todos os dias. Pelo resto da vida. Porque cada caso que chega ao nosso escritório é um caso sui generis. Dificilmente nós temos um caso igual ao outro. Eu sou especialista em direito tributário. E eu não sei porquê, mas não sei se é algum tipo de karma, alguma praga que alguém rogou em mim, mas cada dia me aparece um caso mais cabeludo, mais complicado do que o anterior. E é isso que é divertido, senão seria muito monótono. Né? Então, nós precisamos acabar com esse mito de faculdade de primeira linha e com uma outra bobagem, um outro mito, que é quando a gente ouve falar, a advocacia está muito difícil, a vida do advogado está muito difícil. Eu pergunto para vocês, a vida de quem está fácil neste momento, em qualquer lugar do planeta? Dizem até, não sei se é verdade, que até chamadas mulheres da vida fácil já estão tendo grandes dificuldades. Não, é verdade, eu ouvi dizer, eu não atuo nessa área, mas eu já ouvi falar. Vocês estão rindo? Pois é. Outra coisa que nós precisamos ter em conta, outro mito a ser destruído, a ser derrubado, a ser eliminado, é esse mito de que advogado é malandro. Advogado é malandro, advogado é picareta, tal. Gente, por incrível que possa parecer, e eu digo, ninguém vai contestar isso porque é número oficial, aproximadamente 98% dos advogados são sérios. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, cerca de 2.000 e 2.000 e poucos advogados com problemas no Tribunal de Ética. Problemas sérios. Não é aquelas coisinhas de queixas infundadas que são a boa parte delas. Certo? Então, isso nos leva à seguinte conclusão. Se nós temos 2% de advogados maus, no estado de São Paulo nós temos 5.000 advogados maus. Nós temos 250 mil, né? É que nem aquela história do copo. O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. No nosso caso, o copo está quase totalmente vazio. Porque isso é a nível nacional. Eu fui durante algum tempo presidente do Tribunal de Ética da OAB, fui também durante um outro tempo corregedor do tribunal, e nós verificamos, estatisticamente, que em todo o território nacional era mais ou menos isso. Alguns estados um pouco mais, alguns estados um pouco menos, mas não passava muito de 2%. Ora, uma profissão como a nossa, com todas as...
Uma profissão como a nossa, com todas as dificuldades inerentes à nossa profissão, e temos apenas 2% de colegas com algum tipo de procedimento, algum tipo de processo no Tribunal de Ética, eu não sei como são as outras profissões, não interessa, eu não sou médico, eu não sou veterinário, eu não sou engenheiro. Eu sei que na advocacia a estatística é essa. E eu acho essa estatística muito favorável. Até porque, sempre que nós formos averiguar a fundo determinadas questões envolvendo procedimentos éticos de advogados, nós verificamos que a maior parte dos advogados, a quase totalidade, age corretamente. Eu tenho um cliente no meu escritório que até eu brinco com o pessoal, falo assim, fulano é o nosso paciente mais antigo, porque aquele já foi promovido à categoria de paciente, que tem que ter uma paciência desgraçada para aguentar aquele cara. Agora ele tá tombado pelo patrimônio histórico, tem quase 40 anos. Então, esse cliente, por exemplo, há quase 40 anos a gente trabalha para ele, né? E como ele não é um idiota, muito pelo contrário, é uma pessoa muito inteligente, um grande empresário e tal, é razoável supor que se ele está com o mesmo escritório de advocacia durante mais de 30 anos, não deve ser por falta de opção. Né? Tem outros advogados. Ele está conosco por quê? Porque ele acredita no nosso trabalho. Esse, aliás, é o principal patrimônio do advogado. São os clientes antigos, né? Que normalmente não pagam bem, não. Mas isso nos leva à seguinte conclusão. Primeiro, a nossa profissão é séria, exceção são aqueles advogados malandros, e exceção não é regra. E outra coisa, gente, a advocacia é profissão, não é outra coisa. A advocacia não é sacerdócio. Né? Eu estudei 3 anos na PUC, se eu quisesse ser sacerdote, eu teria me matriculado na faculdade de teologia, não de direito. Tá? Outra coisa também que a gente precisa levar em conta, sucesso não é dinheiro. Sucesso não se mede por dinheiro. Eu conheço pessoas, inclusive advogados, que ganharam muito dinheiro e que são fracassados em todos os sentidos. Tem um até que passou uma temporada preso, né, perdeu a maior parte do seu patrimônio, a principal parte do patrimônio de qualquer pessoa, que é a sua dignidade pessoal. Né? E isso não adianta nada ganhar dinheiro dessa maneira. Né? Agora, também tem uma coisa, hein? Não há na advocacia necessidade de a gente fazer voto de pobreza, muito pelo contrário. Né? Nós temos que ter sucesso, e ter sucesso, em última análise, é ser feliz. Isso é que é ter sucesso. Né? E para ter sucesso e ser feliz, a gente precisa ter um ganho decente. Agora, o sucesso na advocacia começa pelo cliente, nós temos que ter cliente. E como é que a gente conquista clientes? O meio mais fácil é pela indicação de outro cliente. Agora, quem está começando, como é que vai ter uma indicação? Então, é preciso, no início da carreira, nós conseguirmos movimentar todos os meios eticamente aceitos, né, de promovermos o nosso trabalho. Para isso, nós vamos usar, de uma certa maneira, a mesma técnica existente para as vendas em geral. São aquelas técnicas, basicamente, a primeira coisa é a gente chamar a atenção do cliente. Então, o cliente nós temos que conquistar, conservar e cobrar. Nós conquistamos o cliente, em primeiro lugar, chamando a atenção para o nosso trabalho. Como é que a gente faz isso? Cada um encontra a sua maneira, né? Mas as maneiras são muito parecidas. Por exemplo, todo advogado, principalmente o recém-formado, ele tem que se expor, ele tem que se apresentar, ele tem que se mostrar ao cliente potencial como uma pessoa que tenha possíveis soluções para o problema que o cliente possa apresentar. A primeira questão é chamar a atenção mesmo. Então, como é que eu vou chamar a atenção de um provável cliente? É sendo um profissional proativo, ou seja, participando de todas e quaisquer atividades que possam colocar em evidência a minha qualidade de advogado. Por exemplo, vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu recém-formado, minha carteira novinha, e fui participar. Eu havia comprado um apartamento, é o primeiro imóvel que tinha comprado na minha vida,
recebi as chaves e teve a primeira assembleia para a instalação do condomínio. É aquilo que a gente, depois que conhece, chama sabe o que é uma assembleia de condemônios. Estava eu lá na tal assembleia de condemônios. Eu estudei a lei de incorporações, que na época, não sei se ainda é essa que está em vigor, que era 4.591. Eu dei uma boa estudada lá e fui me meter numa encrenca lá. E aí a pessoa que estava representando os incorporadores, disse, bem, nós vamos discutir aqui o assunto tal, não sei o quê, e aquele negócio do salão que nós vamos transformar em área locável. Aí eu estava quietinho lá no fundo e levantei, olha, é melhor passar de lado isso aí. Mas por quê? Falei assim, porque não vai ter. Porque isso implica em alterar a convenção de condomínio, e para alterar a convenção precisa de unanimidade. E não tem unanimidade porque eu estou votando contra, então passamos para a próxima. É direto ao ponto. Não, mas por quê? Porque isso vai ser bom. Eu falei assim, não interessa se vai ser bom. Eu voto contra, então, ponto final. Aí quase saiu facada lá, tá? Mas não teve o tal área locável lá. Eles queriam diminuir a área do playground, né, o que não me interessava, porque eu tinha uma filha pequena naquela ocasião, para alugar uma sala lá, no fim ia ter uma redução ridícula no condomínio que não valia a pena. Bom, terminada essa assembleia, já a altas horas, vem lá um senhor que havia comprado um apartamento no mesmo edifício, e vem lá, o senhor é advogado? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, olha, eu tenho um problema, eu tenho uma pequena indústria, estou com um problema trabalhista, assim, assado. Eu falei assim, olha, eu trabalhista, eu não mexo com isso, mas me dá o seu telefone, eu vou te dar o telefone amanhã de uma pessoa que vai te atender, que é o doutor Edgar e tal. Muito obrigado. Aí alguém aqui pode me dizer, bom, então o que você ganhou? Não ganhou nada. Ganhei sim. É que um ano e meio, 2 anos depois disso, aquele mesmo empresário me telefonou com um problema de ICM aí dentro da minha área, né, e é meu cliente até hoje. Aliás, ultimamente ele tem dado pouco serviço, porque ele está começando a trabalhar direitinho. Para tributarista, isso é um péssimo negócio. O cara começa a pagar dinheiro, mas não pode. Então, o que acontece? Às vezes, quando a gente menos espera, surge um cliente em função dessa rede de relacionamentos que a gente vai tecendo ao longo do tempo. Uma forma muito boa desse relacionamento é a OAB. É a OAB. Então, vocês que estão iniciando a carreira agora, venham na OAB, venham tomar conta da OAB. Né? Não vale aquela ideia maluca. Esses conselheiros da OAB não fazem nada. Olha, se alguém pensa que os conselheiros não fazem nada, vem aqui, venha fazer. Venha fazer, venha ajudar, venha, sabe? Não adianta ficar criticando à distância e só para falar mal por falar mal. Venham trabalhar. Pode ser que a atual diretoria não seja muito simpática, então na próxima eleição vamos colocar uma outra diretoria melhor e vamos agitar, né? Vamos fazer, vamos acontecer, porque esse relacionamento junto à OAB também provoca um aumento dessa rede de conhecimento que a gente vai transmitindo ao longo do tempo. Uma vez que o cliente tem percebe que aquele cara é um advogado competente, ele poderá ter o problema e ter interesse em contratar o cliente, contratar o advogado. Então, para esse contrato, nós temos que mostrar ao cliente que está interessado no nosso trabalho que nós temos uma possível solução para o problema dele. Às vezes a gente não tem a solução naquele momento. Não podemos, de maneira nenhuma, enganar o cliente. É tremendamente perigoso nós garantirmos a um cliente o resultado de uma demanda qualquer, se a gente não tem meios de prever o futuro. Aliás, em certos ramos do direito, como no tributário, por exemplo, até o passado é imprevisível. Imagina querer prever o futuro. Tá? Nós temos colegas que pagaram com a vida essa imprudência. Há pouco tempo atrás, não sei se alguém aqui se lembra disso, uns 3 ou 4 anos atrás, um advogado, salvo engano, em São Caetano ou São Bernardo, advogado criminalista, que estava no seu escritório e um ex-cliente apareceu lá e, sem perguntar se era bom dia ou boa tarde, meteu-lhe 5 tiros na cabeça. Era um criminoso que ele havia defendido e que havia prometido que ia passar uma temporada pequena na cadeia, e parece que a temporada foi acima do que se esperava, e ele foi lá e matou o advogado. É terrível isso.
Então, nós não podemos prometer ao cliente o que a gente não tem condições de garantir. E hoje ninguém tem condições de garantir coisa nenhuma. A justiça no Brasil virou, já faz algum tempo, um grande balaio de incertezas. É isso mesmo, um grande balaio de incertezas. Há juízes de primeiro, de segundo grau, não interessa qual é o grau, que simplesmente decide contra expressos dizeres da lei, e já, o senhor vai recorrer, é o que o juiz fala. Né? E temos que recorrer mesmo, tem outra coisa para fazer. Temos uma vingança muito maligna. Né? Quando um juiz é muito arrogante a ponto de escrever um monte de besteira, e ficar com aquela ar de superioridade, vai recorrer. Eu vou um pouco mais além, doutor. Vai fazer o quê? Além de recorrer, eu vou botar o recurso na internet, vou tornar público, né, que o senhor decidiu contra o texto da lei. Se o senhor fizesse isso, eu lhe processo. Assim, beleza, é tudo que eu quero. Venha me processar e vamos ver como é que termina essa brincadeira. Porque nós não podemos mais aceitar uma justiça meia boca, uma justiça pela metade. É por isso que eu olho com muitas reservas essas questões relacionadas com conciliação. Né? É bom conciliar? Depende. Ninguém pode ser obrigado a conciliar. Mas deixa eu voltar ao assunto aqui, senão o doutor não faz a palestra dele. Agora, se nós conseguimos conquistar o cliente, estamos conquistando o cliente, nós temos que contar como absolutamente necessária a formulação de um contrato. Não se advoga para ninguém sem contrato. E o contrato tem que ser simples. Tem que ter, no máximo, 1,5 páginas. Eu consegui fazer um contrato com 1 página só, que para mim é altamente satisfatório. Eu vou colocar isso, já está para sair, nós estamos fazendo uma revisão agora no site do escritório. Eu vou colocar, ali no meio deve ter um raidaria.com.br. Isso vai estar à disposição de vocês. Inclusive, se tudo der certo, até o fim do mês agora, o próprio livro, a Fórmula Social da Advocacia, vai estar digitalizado no site. Aproveitar que esgotou mesmo o livro. Agora, nós temos que conquistar o cliente e conservar o cliente. Como é que a gente conserva o cliente? Aí isso é mais simples que é conquistar. Conservamos o cliente, mantendo o cliente sempre informado sobre a posição do processo. Não esperar que o cliente ligue perguntando como é que o processo está. No meu escritório tem uma coisa que deveria estar funcionando melhor, que é o seguinte: sai de manhã, nós recebemos a intimação do andamento do processo, recebe pelo site da Associação dos Advogados. Então nós pegamos aquele texto, na hora que acabou de ler ali, pegamos aquele texto e colocamos no e-mail e mandamos imediatamente para, no mesmo dia que sai, andamento do processo. Está lá e, se possível, fazemos até um pequeno comentáriozinho, para que porque nem sempre o cliente entende o que consta no despacho. No nosso escritório, isso é um pouco mais facilitado, porque a gente trabalha quase que exclusivamente com pessoa jurídica. Mas, para a pessoa física, talvez a solução seja diferente dessa. Aí cada qual vai ter que adaptar o seu sistema. Né? Hoje, na era da informática, não há mais como esconder do cliente o andamento do processo. E eu tenho um cliente que todo dia ele vê o processo dele. Né? Eu não tenho o que fazer, não tem problema dele. Não tem mesmo o que fazer. Não tem o que fazer. Mas isso faz parte da coisa. Agora, conservar o cliente implica em cobrar o cliente. Eu tenho ali, dá uma passada lá, quem que está no operacional? Passa para a próxima aí. Pode passar essa aí, pode passar, vai para a próxima. Está aqui lá, está lá, ó. Cobrar, sempre contrato, procurar seguir a tabela da OAB. Vocês devem ter notado que desde 1998, a tabela de honorários da OAB de São Paulo, ela traz um valor relativo à hora técnica de trabalho. Até 1997 não havia isso. Então nós fizemos um cálculo, eu que fui o autor daquela proposta, que na época ficou em R$150, hoje está em 160, 170.
Um cliente meu outro dia reclamou que a nossa hora de trabalho estava cara. Eu falei assim, olha, minha hora está um pouquinho mais cara do que a do mecânico que consertou meu carro na sua concessionária. Tá? Porque o mecânico que levou 5 horas para fazer um serviço, que eu sei que não leva 2, tá? E me cobrou 185, só me 185 reais. E não é nem um carro, não é uma Ferrari, nada, é um Nissan, um carro nacional, um carro de médio porte. O cálculo da hora de trabalho, como é que se faz? Há várias maneiras. Uma delas é essa aí, ó. Nós temos que procurar qual é o prolabore, a retirada mensal razoável para um advogado, quais são os custos indiretos do trabalho, qual é o custo mensal de um escritório e uma previsão para impostos também. Por que previsão para impostos? Gente, esqueçam essa história de receber honorários sem dar recibo. Esqueçam. Isso não é mais admissível. Quem estiver fazendo isso está criando problema para si próprio, está deixando... isso está se tornando uma coisa perigosa no tempo atual. Então, ou você tem uma pessoa jurídica, um escritório organizado sob forma de pessoa jurídica, ou você trabalha como autônomo. Em qualquer das duas hipóteses, você tem que dar recibo e tem que lançar tudo lá e pagar o seu imposto. Ah, mas aí eu vou gastar muito. Você vai cobrar o imposto do seu cliente. O custo do imposto é o cliente que vai pagar. Tá? O prolabore que a gente leva em conta é a média dos vencimentos possíveis de um bacharel assalariado. Hoje, um bacharel em direito assalariado, por inscrição na OAB, certo? Tem o direito de exigir uma retirada mensal, um salário de 10 mil reais. É mais ou menos isso que ganha hoje um delegado de polícia início de carreira. Tem outras informações, outras funções que ganham um pouco mais do que isso. Passa para a próxima planilha, por favor. Aqui, ó. Os custos indiretos do trabalho. As vantagens indiretas do emprego. Por que a gente tem que cobrar isso como custo indireto do trabalho? É tudo aquilo lá, ó. Eu ganho 5 mil reais, mas só que eu tenho que ter férias, eu tenho que ter 13º salário, eu tenho que ter previdência, eu tenho que ter um plano de seguro de saúde, eu tenho que ter dinheiro para pagar algum curso de aperfeiçoamento, para comprar livro, cultura, ir no teatro, tudo isso faz parte do custo de um profissional liberal. Né? E despesas gerais, 500 reais, né? Pensa que é muito dinheiro, 500 reais, dá no máximo uns 3 litros de um bom uísque, né? Passa para a próxima lá, por favor. Esses são os custos indiretos. E o custo mensal de um escritório? Aqui eu quero fazer um parênteses. Pelo amor de Deus, meus amigos, fujam da possibilidade de ter escritório na sua própria casa. Esse negócio de home office, isso é uma armadilha. Sabe? Isso é terrível. Primeiro, o cliente sabe que você tem escritório na sua casa, ele vai exigir 50% de desconto nos honorários, porque você não tem custo nenhum para o seu escritório. Tá? Outra coisa, nós precisamos deixar muito claro para o cliente que aquele ambiente é um ambiente de trabalho. Então, nem que seja uma salinha modesta, humilde, num prédio qualquer, dividida com 2 ou 3 colegas, né, é necessário que você tenha isso, certo? Para que dê ao cliente a certeza que está lidando com um profissional, não com um cara que nas horas vagas vai ser advogado. Né? Então, esse é um custo mínimo de um escritório, por mais modesto que seja, em São Paulo e no interior não é muito diferente disso, você tem um aluguel de uma sala que vai custar uns R$1.000, condomínio, um telefone, incluindo o celular, né, despesa com informática, com internet, despesas diversas, é lá uns R$2.500. Dificilmente é menos do que isso. Dificilmente menos. Pode-se dividir isso com algum colega, tudo bem. Passa para a próxima, por favor. Vamos ver o que tem na próxima. A quantidade de horas. Como é que a gente cobra a hora técnica de trabalho? Por que eu cheguei à conclusão que custava R$200? Porque, em primeiro lugar, a jornada de trabalho de qualquer pessoa deve ser de 8 horas por dia. Se um operário tem direito a trabalhar 8 horas por dia, não é razoável que eu, como advogado, tenha que trabalhar mais que aquilo. Né? Eu gasto em estudos, pesquisas, contatos, no mínimo 3 horas por dia. Isso inclui abrir e-mail, ver bobagem que a gente recebe por e-mail, enfim. E horas que podem ser faturadas e cobradas por dia. Não dá mais do que 5 horas por dia, de forma alguma. Né? E horas faturadas e cobradas, que são 5 horas, multiplicado por 20 dias, em média, que tem um mês, você tem 100 horas.
Portanto, o preço da hora é aquele valor total de 20 mil dividido por 100. Então tem que ser no mínimo R$ 200 por hora. Quem estiver cobrando, a tabela da OAB atualmente está um pouquinho abaixo disso, mas deve cobrar no mínimo R$ 200. E outra coisa, gente, cobra em consulta. Em qualquer hipótese, cobra em consulta. Se o advogado não cobrar consulta, é porque o serviço dele não vale nada. Né? O cliente, outro dia, me ligou, doutor, tal situação, quer consultar o senhor, quanto é que o senhor cobra a consulta? Eu falei, eu cobro tanto. Ele falou, poxa, doutor, mas tudo isso, eu vou entregar o processo para o senhor? Eu falei assim, sem problema. Quando o senhor entregar o processo, eu deduzo esse valor da consulta. Certo? Mas se o senhor quiser ocupar o meu tempo e o seu tempo, vai ter que pagar isso aí. Né? Ah, tá bom, eu vou marcar. Aliás, marcou o horário, foi, pagou, não entregou o processo não. Aliás, não tem processo para entregar, infelizmente. Né? Porque o negócio era simples, estava com uma bobagem que o contador colocou na cabeça dele. Contador, não sei se vocês sabem, é aquele profissional encarregado de levar a culpa das besteiras que o empresário faz. É mais ou menos isso. Passa para a próxima lá, vamos ver se eu liquido logo isso aqui. Então, esse aqui é o primeiro P, daqueles três lá, profissionalismo. Profissionalismo envolve tudo isso aí, ó. Credibilidade, pontualidade, ter escritório, que eu já falei, né? Ter uma tecnologia adequada. Não faz sentido eu chegar no escritório de advocacia hoje e o advogado puxa lá uma Olivetti 1909 e nada, não tem sentido. Tem que ter aparência, quer dizer, o escritório tem que ter aparência de escritório e o advogado tem que ter aparência de advogado. Né? Cartão de visita, nós vamos mostrar uma coisa engraçada agora. Tem que ter, o profissionalismo envolve autocrítica, quer dizer, eu sei até onde eu sei. Né? Envolve uma certa especialização, é difícil hoje um advogado dizer que atua em todas as áreas. Tem que ter contrato sempre e lembrar que vendemos tempo. Passa para mim a próxima. Né? Essa aqui que eu acho que é aquela engraçada. Isso aqui. Aparência. Isso aqui são 4 exemplos de cartões de visita que eu entendo que não tem nada a ver. Né? Então, tem um ali que tem 2 balancinhas. Né? Não sei para que tanta balança. Né? Tem um outro ali que é por sinal de um amigo meu, né? Que é gente boa para burro. Ele tem um cartão no azul escuro e com 2 mãos assim, se cumprimentando. Eu falei, poxa, para que negócio é isso aqui? Eu falei para ele, se eu não conhecesse você há tanto tempo, eu ia começar a duvidar da sua masculinidade. O cara espada fica com essa mãozinha para cá, para com isso. E aquele de baixo do lado direito é uma advogada que também é psicóloga e que, além de colocar advogado e psicóloga no mesmo cartão, o que eu acho que é meio estranho, devia evitar isso, ela colocou um negócio do lado esquerdo ali que perguntei para ela, o que é isso? Ela é uma ótima pessoa, boa profissional. Não, isso aqui é o brasão da minha família, porque os meus antepassados foram nobres na Itália e tal. Eu falei assim, a senhora devia, doutora, estudar um pouquinho só de história, né, para nunca mais mencionar os seus antepassados. A nobreza, em geral, e a italiana em particular, meliantes, quase todos, meliantes, fascinos, assassinos, ladrões. Inclusive alguns passando pela igreja. Então, olha, cartão de visita de advogado tem que ter o nome, endereço, telefone e ponto. Não precisa ter mais nada disso. Quer fazer uma coisa mais sofisticada, né? Eu tenho a minha filha, ela não está presente, não, então posso falar mal dela. A minha filha mais velha, que é advogada, ela é patricinha, sabe? Então ela quer ser toda elegante. Então ela mandou fazer um cartão bonito, alto relevo, chique no último. Eu achei tudo bobagem, discreto e tal. Mas ter o essencial é nome, endereço, telefone, e não há necessidade de colocar mais do que isso. Colocar aqui advogado. Há uma questão sem grande relevância. Se alguém quiser colocar o número de inscrição na OAB, pode. Não há nenhuma obrigação expressa nesse sentido. Passa para o próximo lá, que eu acho que já está terminando agora.
Outra coisa, perseverança. É isso aí. Quem quiser ganhar dinheiro com advogado, tem que se preparar para trabalhar durante 30 anos, no mínimo. Dificilmente alguém ganha alguma coisa na advocacia em menos de 10 anos de trabalho. Até porque esse é o prazo razoável para que alguns processos terminem. Tem processos que... Não, é verdade. Se alguém quiser ver uma execução fiscal, né, de 29 anos, eu acho que está fazendo 30, está prescrita várias vezes, mas a justiça não quer enterrar aquele defunto. O que eu vou fazer? Meu cliente também não estava nem aí com o problema. Então é isso aí, olha, 10 anos a gente leva para plantar, mais 10 para cultivar, e só depois de 20 anos que a gente começa a ganhar algum dinheiro. Né? Parte para o próximo, por favor, vamos ver se... Ah, é isso aqui, ó. É por isso que a gente precisa pensar nos sucessores. Esse é o meu neto de 4 anos de idade, que outro dia esteve lá no escritório, e entrou na sala do pai dele, e meu genro, e abriu lá logo um livro de imposto de renda. Estava lendo o livro de imposto de renda. Eu perguntei para ele: e aí, Fernando, que é o garoto, o que tem aí? Ele olhou para mim e não entendeu bem. Mas a gente está... Isso é uma brincadeira que eu faço, mas que é uma brincadeira de assunto muito sério. Como os processos demoram muito tempo, os clientes podem ficar ansiosos com relação a duas coisas. Primeiro, ao fim do processo. E segundo, que nem sempre a gente tem controle sobre isso. Às vezes ele não quer que o processo termine. Cada caso é um caso. E ele quer ter a certeza de que se acontecer qualquer coisa, que se o advogado morrer, tem alguém que vai cuidar daquela porcaria daquele processo. É isso que ele pensa, sabe? Então a gente precisa, se não tiver nenhuma pessoa da família que escolha essa profissão, eu tenho 3 filhas, mas uma só que é advogada, as outras são normais. Então, nós temos que ter sempre em conta essa questão. Passa para o próximo, por gentileza. Paciência. Nós temos que ter paciência com o cliente, com o auxiliar, com os outros operadores de direito, com funcionários. E outra coisa, não podemos ter preconceito, meus amigos. Essa história que eu já ouvi falar, fulano não estudou muito, então virou delegado, isso é besteira, isso é idiotice. Isso é idiotice. Né? Toda e qualquer atividade humana, quando exercida com dignidade, com seriedade, ela merece ser respeitada e nós temos a obrigação de respeitá-la. E outra coisa, não se pode exigir respeito à pessoa que não esteja habituada a respeitar o próximo. Então, nós, quando falamos que temos que ter paciência, eu tinha um amigo que era juiz, faleceu há pouco tempo, e de vez em quando ele me telefonava, ia no meu escritório, até fora do expediente, para a gente jogar a conversa fora e tomar um uísque. E ele me disse uma coisa que é uma coisa que mudou, isso faz já uns 5, 6 anos que ele me disse. Eu tinha algumas ideias a respeito disso, eu estou escrevendo um outro livro que vai ter uma parte dessa história. Eu fiquei profundamente surpreso com o que ele me disse, embora eu já soubesse um pouco isso. Que o juiz, aquele juiz especificamente, era a pessoa mais isolada do mundo. Porque ele não podia, segundo ele não podia ter... Poxa, eu não posso ir num boteco tomar uma cachaça junto com você, porque a gente às vezes, fulano de tal, juiz, está lá tomando cachaça. Ou então vai usar... Não, está lá fazendo um acerto com o advogado. Né? Então, essa questão toda, nós não podemos deixar de levar em conta que o delegado, o juiz, o procurador, o escrevente, o escrivão, embora muitos não acreditem nisso, são pessoas humanas. Eles têm problemas como nós temos. E, às vezes, problemas muito maiores que nós temos. Então, é preciso tomar muito cuidado para nós não corrermos o risco de perder isso aí. Eu acho que acabou, né? Pode para a próxima. Isso aqui. Isso aqui é uma quase brincadeira. São 7 segredos do sucesso, que, na minha opinião, o primeiro deles é caráter. Quem não tiver caráter, por favor, mude para outra profissão. Né? Existem profissões em que isso não é tão rigoroso. Então, ter caráter, ter coragem, ter conhecimento, ter cultura, estudar sempre, e também a chamada combatividade. Advogado não pode entregar rapadura, sabe?
Um cliente meu teve um despacho num determinado processo. Ele falou assim, doutor, o que é que nós vamos fazer agora? Eu falei assim, eu vou agravar. E se o agravo não der certo? Eu vou fazer um agravo regimental. E se o agravo regimental não der certo? Eu falei assim, não sei ainda aonde eu vou, mas se precisar ir no terreiro lá, bater tambor, eu vou também. Né? Mas advogado é assim, nós não largamos em hipótese alguma, a não ser quando o cliente prefira terminar o processo. Nós somos sempre contratados para levar o processo até o final. Eu acho que teríamos mais um pouco a falar, e eu peço aqui desculpas ao nosso colega, que vai falar sobre a informatização do processo. Né? Quando ele começou a falar nisso, eu me lembrei de como era a computação há 30 anos atrás, a lenha. Né? Meus amigos, tem muito mais coisa que a gente poderia falar sobre isso para vocês, mas a última mensagem que eu quero deixar é muito, muito simples. A advocacia não é uma instituição que tem sede na Praça da Sé. A advocacia não é uma profissão que vai ser exercida no fórum. A advocacia somos todos nós, a soma de cada um de nós. Quem disser que a advocacia não presta, se for advogado, ele está se incluindo como uma pessoa que não presta. Porque a advocacia é a sombra de todos nós. Então, nós temos que respeitar a nossa profissão, porque é dela que nós sustentamos a nossa família, temos sustento da nossa família. Eu quero agradecer a paciência de todos vocês.